Bom dia, galerinha. Professor Marcos Vinícius aqui. Sou um dos professores de matemática do Colégio Maria Lenilda de Souza, ali em Sítio Alegre. E, pessoal, hoje eu vim trazer uma correção referente à atividade do dia 22/4, certo? Algumas questões voltadas para o BMAP. Pessoal, embora a gente esteja nesse momento de quarentena, é importante que a gente venha se preparar cada dia mais para os desafios da vida. E eu acredito que, como aluno, um dos desafios é a prova da BMAP, certo? Então, como a gente está se preparando à distância, a gente veio trazer essa correção. Nós viemos trazer essa correção através desse vídeo, tá certo? Então acompanhe. Se precisar, pause o vídeo, retorne para a gente ficar esclarecendo as dúvidas, certo? Então é só mandar aquele feedback que a gente posteriormente responde, tá certo? Então vamos nós. Primeira questão. Pessoal, a primeira questão do BMAP diz assim, o seguinte, no caso da nossa atividade, certo? Os 1.641 alunos de uma escola devem ser distribuídos em salas de aulas para uma prova da BMAP, certo? Nota: as capacidades das salas disponíveis e suas respectivas quantidades estão informadas na tabela abaixo. Pessoal, sempre devemos ter organização nas nossas coisas, certo? Sempre atenção nos dados que as questões nos fornecem. Nota que o enunciado está aqui embaixo, certo? Aliás, o enunciado nos traz essas informações e nos traz a pergunta aí embaixo, certo? Pergunta: qual é a quantidade mínima das salas que devem ser utilizadas para essa prova? Bem, pessoal, primeiro de tudo a gente tem que ter um raciocínio de por onde começar essa questão, certo? Eu vou trazer um exemplo com uns números um pouco mais baixos e a gente posteriormente a gente continua nessa questão para ficar mais fácil de entender. Pensa o seguinte: no caso, no exemplo eu vou trazer que a gente tivesse 60 alunos, certo? Quando a gente fazer o cálculo aqui, a gente vai ver como é que vai se dar esse pensamento, vai ser mais simples. Digamos que eu tenha 60 alunos e eu tenho 4 salas disponíveis. 3 delas são de 30, a capacidade para 30 alunos e uma capacidade de 50. Aí eu queria colocar no menor número de salas possíveis. Eu poderia colocar 20 alunos em cada sala, utilizando 3. Mas essa não seria a forma mínima de utilizar a menor quantidade de salas possíveis. Se eu colocar 50 alunos na sala que cabe 50, eu ficaria com 10 alunos para colocar numa sala que cabe 30, tá certo? Assim utilizando duas salas, certo? Esse raciocínio vai ser interessante para a resolução dessa questão. Então vamos lá para a resolução. Primeiro de tudo, pessoal, veja que do lado esquerdo eu separei número de salas, certo? Quantidade de salas. E a quantidade por sala vai ficar no meu lado direito, quantidade de alunos que cabem nessa sala. Então, primeiro eu tenho 4 salas que cabem 55, um total de 220 alunos. Depois eu tenho 7 salas que cabem 50 alunos, um total de 350. E eu tenho 12 salas que cabem 40 alunos, 480 no total. E pelo final, eu tenho 30 salas que cabem 30 alunos. Então, pessoal, da mesma forma que nós começamos o raciocínio lá, a gente vai começar por essas salas que têm maior número de quantidade de vagas, né? Nota que a gente tem no total 1.950 lugares, certo? Guarda essas informações que vai ser importante, certo, pessoal? Então, lembra que o número de alunos é 1.641. A gente vai distribuir conforme seja nessas salas. Então vamos fazer o seguinte: vamos separar pelas 3 primeiras, as que têm maior número de quantidade de alunos. Fazer por aqui, porque vai ficar interessante para a hora da gente trabalhar com menos salas. A gente vai reduzir, tá certo? Então nota que essas salas, essa parte amarela, que é o número de salas, vai ser bem importante no final, porque a gente está querendo encontrar a quantidade de salas. Então a gente vai ver quantas vagas tem nessas 3 salas utilizadas. No total a gente tem 1.050 lugares. Dá para, certo? E utilizar o resto para a gente trabalhar só com as 30 salas.
Então vamos fazer essa subtração. 1.641 menos 1.050, 591. Pronto, restou 591 para a gente trabalhar com 30 salas de 30 lugares. Distribuir esses 591 em 30 salas de 30. Então é como se a gente fosse como se a gente pegasse 30 alunos por vez. Ó, vou pegar 30 e vou colocar nessa sala. Vou pegar mais 30 e colocar nessa outra. E assim a gente vai colocando. Ou seja, a gente vai acabar dividindo por 30. Essa divisão, pessoal, tem como 19 inteiros, certo? E vai sobrar um resto de 21 alunos. Ora, esses 21 alunos vão ficar em qual sala? Bom, só restaram salas de 30, né? De 30 lugares. Então vai ser mais uma sala de 30. Então, ou seja, a gente tem 19 salas com 30 alunos, mais uma sala com 21 alunos. No total, a gente tem 20 salas. Então, lembra esses três números amarelos, que são a quantidade de salas? A gente vai utilizar eles agora, certo? Primeiro, a gente tem que somá-los, certo? Junto com a quantidade que a gente descobriu, que é 20. O total vai ser o número de salas. No caso, a gente tem o item B como resposta correta. Vamos agora passar para a segunda questão. Observe as engrenagens. A engrenagem com 12 dentes deve dar para que a engrenagem com 9 dentes dê 200 voltas. Note, pessoal, que a engrenagem do meio ela não vai interferir, certo? Ela vai ser só ali a ponte, digamos assim. Quando a de 12 se move, a de 9 também vai se mover. Ela não vai ter tanta influência assim. Claro que a gente tem que ter atenção em todas as informações, inclusive imagens que a questão nos dá, certo? Elas nos fornecem. Então vamos lá para a resolução. Primeiro, se a engrenagem com 9 dentes deu 200 voltas, foram giradas 9 vezes 200. A gente vai trabalhar com os dentes dessas engrenagens, que vai ficar bem o caminho mais simples da gente se pensar, tá certo? Então, quando a gente faz essa multiplicação, foram utilizados 1.800 dentes. Olha, a outra engrenagem ela tem 12 dentes. Então, fica fácil da gente fazer aí a quantidade de voltas. Para que a engrenagem com 12 dentes tenha girado o mesmo número de dentes que foram necessários, é só a gente dividir 1.800 por 12, obtendo assim 150 voltas. No caso, o item B. O item correto. Bem simples, pessoal. Lembrando, se eu estiver indo muito rápido, você pode estar pausando o vídeo e retornar, tá certo? É bom que você entenda o que eu estou fazendo, tá certo? Para que futuramente você tenha esse raciocínio em questões parecidas, que usem raciocínios parecidos, tá certo? Então vamos lá. Terceira questão. Quais dos polígonos desenhados no quadriculado têm o mesmo perímetro? Tá certo? Então a gente tem 4 figuras aí. E a gente vai saber, vai olhar, observar quais as que têm, quais as que têm o mesmo perímetro. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que lembrar o que é o perímetro. O perímetro, pessoal, de uma forma mais rápida, ele nada mais é do que a soma de todos os lados, tá certo? Então, pessoal, aqui tem um detalhe. Nota que essas figuras, apesar de aparentar que elas têm o mesmo tamanho, a gente tem que ter cuidado com alguns detalhes, tá certo? Principalmente nessa parte desses quadrados que se tornam diagonais. Nota que essa malha quadricular ela traz diagonais. Poderia acontecer, professor, mas poderia ser que o lado fosse um e o outro também, e a diagonal, consequentemente, seja um. Seja um, certo? Poderia, mas a gente não pode considerar isso. Isso às vezes pode nos trazer problemas, tá certo? Então vamos com calma. Vamos começar por essa primeira figura, certo? Nota que a primeira figura ela traz 4 diagonais, tá certo? Então a gente vai separar isso por letras. Eu vou estar colocando de cores diferentes para ficar um melhor entendimento, certo? Então, 4 diagonais separados, pessoal, sempre organize o que você está fazendo, as suas ideias. Vai ficar bem mais claro para você. E o número de lados, pessoal, a gente tem 8. Nota que nessa parte aqui
de amarelo são dois lados, certo? Junto um do outro. A gente tem 4 ao total, mas são separados por 2, certo? Então a gente tem 8 lados. Vamos passar agora para a segunda, esse triângulo. Nota que diagonal a gente tem 4, separado inclusive com pontos para ficar mais nítido para você, certo? A gente tem 4 diagonais. Olhe para a figura e olhe que eu estou anotando de lado, certo? As informações claras, pessoal. Então agora vamos para o lado. Lados nesse triângulo a gente tem 8. Nota que é o lado desses triângulos, desses quadrados menores, certo? Desculpa. Então a gente tem 8. Opa, a gente já encontrou a informação aqui, ó. Bem parecido. Professor, mas e as outras? Vamos com calma. Nota que a terceira, a gente tem um quadrado, pessoal. E a gente não tem nenhuma diagonal. Então a gente vai contar logo os lados. A gente tem 12, certo? São 4 lados, é o quadrado, né, obviamente. Com 3 lados em cada. São 12. E com a quarta figura, esse outro triângulo, a gente vai começar pelas diagonais, certo? E a gente vai encontrar 6. E de lado, 6 também, pessoal, tá certo? Não necessariamente esses lados aí dessa figura maior sejam iguais, tá certo? Tenha cuidado com as informações que às vezes você coloca. Então vamos observar agora as nossas informações. Nota que essas duas primeiras têm tanto número de diagonais e de lados iguais. Se a gente considerar, pessoal, que os tamanhos fossem iguais, nota que o quadrado tem lado 12. Então, se fosse 1 centímetro, digamos, todas as 3 primeiras estariam com o mesmo perímetro, certo? Aliás, todas, né? Todas iriam dar 12. Isso traria um problema para a gente, tá certo? Então, a gente considerando dessa forma, a alternativa correta é o item E, tá certo? Nota que até na organização dos itens, ele inverteu aí para você ter atenção, tá certo? Então agora vamos passar para a quarta questão, certo, pessoal? Questão bem legal, questão de lógica, certo, pessoal? Então vamos lá. Ó. Em uma caixa havia 6 bolas, sendo 3 vermelhas, 2 brancas e uma preta. Renato retirou 4 bolas da caixa. Qual afirmação a respeito das bolas retiradas é correta? Pessoal, nessas lógicas, né, aliás, nessa lógica, em lógicas que envolvem esse tipo de questão, a gente tem que, de uma certa forma, ser pessimista. Não pessimista com a vida, não, mas com essa questão, tá certo, pessoal? Pensa o seguinte, a gente tem 3 bolas vermelhas, 2 brancas e uma preta. E ele está olhando, perguntando qual é a opção, está a afirmação correta. Então, ó, se a gente observar item por item, que a gente vai fazer a explanação daqui a pouco, a gente vai encontrar apenas a afirmação correta, o item C. Certo? Porque o Renato tirou 4 bolas da caixa. Como há 2 bolas brancas e uma preta, uma das bolas retiradas deve ser obrigatoriamente vermelha, pessoal. Digamos que, em hipótese alguma, ele tirou nas 3 primeiras retiradas, ele não retirou nenhuma vermelha, certo? Então ele tirou 2 brancas e uma preta. A quarta vez que ele for retirar, só tem caixa na caixa só tem bolas vermelhas, tá certo? Então, obrigatoriamente, pelo menos uma vai ser vermelha, certo? Vamos explanar agora os outros itens. No caso, esse item é o item C, tá certo? Item A, não é verdadeira, pois Renato poderia ter retirado, por exemplo, 3 bolas vermelhas e uma branca, certo? Você pode estar retornando para os itens e ver essa afirmação, tá certo? O item B também é falso, pois Renato poderia ter retirado 3 bolas vermelhas e uma preta. O item D é falso, porque Renato também poderia ter tirado as 3 vermelhas e uma branca. E finalmente, o item E também não é verdadeiro, pois Renato poderia ter retirado as 2 brancas e 2 vermelhas. Então a gente tem o item C como correto. Nota que as palavras, às vezes, a gente tem que ter cuidado. Ó. Pelo menos uma bola é preta no item A. No item B, pelo menos uma é branca. No item D, no máximo, 2 são vermelhas. A gente viu que na pior das hipóteses, nesse caso, a gente poderia ter tirado 3 vermelhas.
E o item é no máximo uma bola branca. Não, ele poderia ter tirado 3 vermelhas, como eu falei já anteriormente. 3 vermelhas e uma preta. A gente teria retirado 4 bolas, tá certo? Então, espero ter entendido essa quarta questão. Vamos para a quinta. Quinta questão. Pedrinho colocou um copo de suco em uma jarra. E em seguida acrescentou 4 copos de água. Depois decidiu acrescentar mais água até dobrar o volume que havia na jarra, certo? Então, ao final, qual é o percentual de suco na jarra? Então, a gente tem que ficar de olho nessas informações. Beleza, vamos lá por parte. Vamos para a resolução. Primeiro, ele colocou um copo de suco na jarra. Segunda informação que a questão nos trouxe, ele colocou 4 copos de água, certo? Então, nota, vamos aí, ó, vai ser na mesma medida, vai ser copos. A questão não diferenciou esses copos. Então, vamos continuar nesse raciocínio. Totalizando 5 copos de volume, certo, pessoal? Vamos pensar isso em volume, tá certo? E na terceira informação que ele deu, ele disse que ele dobrou a quantidade. Ou seja, ele dobrou a quantidade de copos, né? Questão de volume. Então, no total, a gente tem como se tivesse 10 copos de volume. No caso, a gente tem no total, em relação ao suco, um copo de suco em 10. Em 10 desse volume, desse total. Então, a fração que pode representar isso é 1 em 10. Nota, pessoal, que a gente quer a porcentagem. As alternativas estão em porcentagem. Lembra, por 100. Por 100, o denominador é o 100. Nota que aqui está bem fácil de transformar o denominador em 100, multiplicando por 10. Mas se eu multiplico embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima para essa divisão continuar sendo o mesmo resultado, certo? Então, divide em cima e por baixo. Nota que é como se a gente estivesse multiplicando aí por 1. 10 dividido por 10 é 1, não vai alterar, tá certo? Então, isso dá 10 por 100, 10%. E essa divisão vai ser a mesma divisão do começo, 0,1, tá certo? Para quem gosta da fórmula decimal, depois de transformar em porcentagem, também daria para seguir esse caminho. Ou seja, 10%. E assim nós temos o item D. Então agora vamos para a penúltima questão, certo, pessoal? As contas AB vezes C é igual a 195. E CDE dividido por F é igual a 88. Estão corretas sendo... A questão está afirmando, certo? Elas estão corretas. Sendo A, B, C, D, E e F algarismos diferentes, essa informação é muito importante, tá certo? O número AB é formado pelo algarismo A e B. E o número CDE é formado pelo algarismo C, D e E. Aqui a imagem, tá certo? Nos mostrando informações como seria essa divisão, tá certo? Então, ó, qual é o algarismo que representado pela letra F? O nosso objetivo é descobrir quem é a letra F. Beleza, então vamos lá. Pessoal, o primeiro passo que a gente tem que fazer é decompor esse 195 em fatores primos. Porque a gente tem uma multiplicação ali e a gente vai poder olhar de uma forma diferente, certo? De uma forma com números primos, de certa forma decomposto, tá certo? Então vamos lá. Ó. Perdão pelo galo, certo? Vamos continuar. Então vamos lá. Ó. A gente tem duas hipóteses. O item C sendo 3, aliás, a letra C sendo 3, ou ela sendo 5. A gente vai começar pelo C, tá certo? O C, aliás, pelo C sendo 3. Então, ó, se o C é 3, nós podemos dizer que A e B é 65, onde A é 6 e o B é 5. Professor, como foi que você descobriu? Simples, é só dividir o valor que a gente tinha, né, no caso 195, por 3. A gente encontra esse 65. Tá? Como o CDE dividido por F é 88, pessoal, desculpa esse momento, certo? Desses barulhos externos. A gente tem o seguinte, temos que, vamos fazer a substituição, né, do C, a gente tem 3
DE é igual a 88 vezes F, tá certo? Então, ó, nota que a gente pode buscar esse raciocínio aí de que esse número ele está entre 300 e 399. Não necessariamente seja esses números, certo? Porque o algarismo não pode estar repetindo, certo? Então, não tem nenhum número que, escolhendo o F, que ele faça ficar entre esse valor, a não ser o 4. Por quê? O 5 vai dar maior do que 399 e o 3 vai dar menor do que 300. Então a gente tem, sendo o F sendo 4, a gente pode descobrir, descobrir quem é o D e quem é o E. Se você multiplicar 4 vezes 88, a gente obtém o número 352. 352 a gente consegue descobrir quem é o D e quem é o E. Mas lembrando, não pode ter algarismo repetido. Então esta não serve, porque o B e o D é igual a 5. Por isso que é importante a organização. Então vamos lá. Vamos fazer agora com C igual a 15. Igual a 5. Logo, se C é 5, o A é 3 e o B é 9. Pois 39 vezes 5 é igual a 195, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, é fácil de descobrir se você faz o contrário, né? Divide o 195 por 5, você vai encontrar esse 39. Como o 5 e o D e o E é igual a F vezes 88, usei o mesmo raciocínio, certo, pessoal? De o 5 logo substituir o valor do C por ele. A gente tem um número que vai ficar entre 500 e 599, certo? Também usando analogamente, usando o mesmo raciocínio anterior, esse número ele não pode ser maior, maior do que 6 e nem menor, porque a gente não vai obter um número entre esse intervalo. Então, a gente, utilizando o 6, a gente vai ter 6 vezes 88, 528. Portanto, o D é 2 e o E é 8. Sendo assim, nenhum algarismo repetido e a alternativa correta é item D. Vamos para a última questão, certo, pessoal? Questão bem simples, certo? Bem legal e interessante da gente usar o raciocínio. Que aparentando essas figuras estarem em tamanhos diferentes, a gente tem que entender o que a questão nos pediu. Olha, a sétima questão diz assim: os pontos destacados nos quadros abaixo são pontos médios dos lados, tá certo? Pergunta: quanto desses quadrados tem área sombreada, essa parte cinza, igual a 1/4 de sua área total? Né? Então a gente tem as alternativas e eu já vou colocar logo para a resposta para vocês, certo? Todos possuem 1/4 da área sombreada, certo? Aí você está se perguntando, professor, mas como eu posso identificar isso? É muito simples. Você pode fazer quadricular todas essas figuras nos pontos médios, sabendo que esses são pontos médios. Você pode fazer formar triângulos. Assim fica bem mais simples de você perceber que a gente consegue formar 8 triângulos sombreados para um total de 32 triângulos em todas as figuras. Isto é, 8 por 32, ou seja, 1/4. Né? No caso, a gente tem as 4 figuras, sendo assim o item é a resposta correta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dessas videoaulas, certo? Espero ter ajudado vocês. E assim, pessoal, cada vez mais busquem conhecimento, busquem estudar em casa, façam as atividades, não só as minhas, pessoal, mas de todos os professores. É importante que vocês estejam fazendo para que o retorno das aulas seja o melhor possível, certo? A gente não sabe quando a gente vai retornar, tá certo? E mais uma vez, pessoal, evitem sair de casa. A gente está fazendo isso para vocês, para fazer com que vocês não precisem sair de casa, tá certo? E estejam recebendo o apoio o melhor possível, tá certo? A gente já sabe como está a situação aqui na nossa localidade, certo? Desculpa, certo? E espero que vocês estejam gostando desse material que a gente está disponibilizando para vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham acompanhado direitinho. Tenham um ótimo dia e uma boa semana.